Boa tarde. Obrigado aí por aqueles que estão chegando e mergulhando mais fundo nesse oceano cada vez mais. Nós temos tido a experiência agradável da presença de Deus em tudo aquilo que temos nos proposto a fazer e a realizar. E grandes coisas têm acontecido e em breve a gente vai poder estar compartilhando umas coisas aqui sobrenatural que tem acontecido em meio a toda essa galera do oceano que tem se achegado a nós, se ajuntado, alguns direcionamentos que nós temos recebidos do Senhor, algumas coisas que nós temos compartilhado na mesa, uns com os outros, e tem sido assim uma experiência verdadeiramente transformadora para nós e para todos aqueles que, graças ao Senhor, nós temos alcançado nos hospitais, nas praças, né? A gente tem tido essa graça, né, de Deus, de poder estar nesses lugares, de ter a oportunidade de estar nesses lugares e de estarmos recebendo de Deus muito mais até do que compartilhando, né? Às vezes a gente vai para esses lugares, a gente vai para um hospital, a gente vai para uma praça pública, atender ali a demanda daqueles nossos irmãos que estão ali numa situação não tão agradável, e acreditamos nós que nós estamos levando ali um monte de coisas boas, esperança e palavra e Deus, e a gente sai de lá, na maioria das vezes, mais ministrados do que ministramos. E exatamente é o que nós temos experimentado nesse oceano, que nós temos vivenciado nesse gigantesco mar de relações e de serviço ao próximo, né? Nessa semana até eu coloquei, foi postado aí nas nossas redes sociais, uma frase que a gente ainda insiste como igreja em servir a Cristo, em servir a Deus. Mas Jesus, ele nos declara que ele não nos chama mais de servo, porque o servo não sabe o que faz. Ele nos chama de amigos. Então que no nosso coração haja o desejo sim de servir ao nosso próximo e de cada vez mais buscar intimidade e ser amigo de Deus, né? Ser amigo de Cristo. Obrigado à galera aí da Twitch que está entrando. Eu sei que não é uma live específica de jogos, mas nós vamos ter aqui algumas lives de jogos de tabuleiro para a galera da Twitch, exclusivo para a galera da Twitch. Então obrigado aí por vocês estarem passando por aí. Sempre passa muita gente da Twitch, porque é uma rede muito ativa, a galera tá sempre passando por ali e é sempre muito legal ter essa galera da Twitch. Tem a galera do Instagram que também vai entrando. E como nós estamos aqui, né, eu vou deixar para o final algumas coisas específicas da Oceano que a gente está vivenciando e queria compartilhar com vocês, mas a gente vai continuar com a nossa série de lives sobre Laodiceia, né? Para quem não assistiu a primeira live, nós estamos com uma série de lives chamada Laodiceia. A gente está estudando juntos, a gente está mastigando juntos Apocalipse 3, do 14 ao 22, né? Quando Cristo, né, vai até a igreja de Laodiceia, o anjo da igreja de Laodiceia, e traz ali algumas verdades que a igreja precisa ouvir, revela algumas situações. Nós estamos estudando esse ponto, né, das escrituras. E é interessante que nós conseguimos fazer isso de uma forma bem nova pra gente como oceano, não inovadora, tá, gente? Tá? Não deixa o diabo ministrar o seu coração, não. Não inovadora, mas algo novo para nós aqui do oceano, que nós vamos fazer 4 lives, dessas lives curtas que nós fazemos com duração de no máximo 20 minutos, trazendo esse texto sendo, né, destrinchado. E nós temos também em formato menor, em 3 vídeos curtos, esse texto, esse compartilhar. Então nós já lançamos 2 dele, né? Já estão aí no TikTok, já está aí no próprio Instagram, está também lá no YouTube, né? Então você já pode também ter esse acesso mais resumido de tudo aquilo que a gente está falando aqui. Mas se você quer se aprofundar mais, se você quer conhecer mais, entender um pouco mais do que a gente está ministrando aqui, nós vamos ter 4 lives falando sobre isso. Nós já tivemos a primeira falando sobre a apresentação de Jesus, como ele se apresenta para o líder da igreja de Laodiceia e para a igreja de Laodiceia. E hoje nós vamos para a segunda parte, onde ele denuncia os pecados de Laodiceia, onde ele denuncia o que está acontecendo de errado ali em Laodiceia, que precisa ser revisto e tomar um novo direcionamento.
Então, sem mais delongas, vamos ao texto bíblico que nós vamos ler hoje, o trecho que nós vamos ler hoje. Todos sabem que nós estamos lá em Apocalipse, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 17. Hoje nós vamos ler o 17 e o 18, que diz assim: vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestirem e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Então, esse é o trecho de Apocalipse que nós vamos juntos, né, meditar agora nessa tarde. E eu queria começar com um ponto que talvez alcance muitos de nós. Às vezes nós achamos que estamos muito bem, às vezes nós achamos que estamos bem financeiramente, com uma vida estável, cara, tranquilo, estamos vivendo bem, está muito bom as coisas para mim. E quando, na verdade, aos olhos do Senhor, nós não estamos tão bem assim. Aos olhos do Senhor, nós não estamos tão bem como aparentamos para todas as pessoas aos olhos dele. E aí ele vai denunciar, no primeiro momento, essa mentira que a igreja de Laodiceia está vivendo. Que eles se consideram ricos, bem de vida e têm tudo que precisam. Será mesmo que eles têm tudo que precisam? Porque às vezes nós temos tudo que nós precisamos materialmente aos nossos olhos. Nós temos as pessoas que nós precisamos, nós temos os bens que nós precisamos, nós temos tudo aquilo, estamos na congregação cristã que acreditamos que é que nós precisamos, tudo funciona muito bem. Mas num dado momento, do nada, de repente, as coisas caem. E muitas das vezes por um pecado que nós mesmos cometemos, por uma situação que acontece à nossa volta e nós não sabemos lidar com ela. E isso vai denunciar que nós nunca estivemos bem. Porque essa situação pontual nos derrubou, nos levou a um profundo tão grande em diversas áreas da nossa vida, ao ponto às vezes até de nos sentirmos com o desejo de tirarmos a própria vida, porque nós não tínhamos o principal, o primordial, Cristo. E isso é muito interessante porque essa semana nós estávamos lá no Hospital Hugo, né, fazendo a nossa celebração, o nosso culto que nós fazemos lá no hospital aos domingos. E eu encontrei lá um irmão, uma pessoa, que estava lá no hospital porque havia tentado o suicídio. Ele havia tentado tirar a sua própria vida. E nós ali fizemos uma oração com ele, servimos a ceia com ele, peguei o contato dele, tenho conversado com ele, graças a Deus ele recebeu alta, voltou para sua casa. E ao olhar na foto do perfil dele, no WhatsApp, ele estava com um bebezinho, o seu filhinho no colo. E eu fico imaginando se essa tentativa de suicídio fosse bem sucedida. A esposa dele estava lá do lado dele no hospital e chorava muito com tudo que vivenciou. E exatamente esse é o ponto aonde nós identificamos que nós não estamos tão bem assim, que nós não temos tudo. Porque quando há ausência do Senhor em nossas vidas, quando Ele não se faz presente em nós, quando nós não temos a certeza que todas as demais coisas são insignificantes em relação a quem Ele é em nossas vidas, nada faz sentido. E num dado momento, essa falta de sentido, essa falta de razão e de existência faz do que possamos vir até mesmo a encerrar de forma abrupta as nossas vidas. Então, nesse primeiro momento, ele vem denunciar isso. Olha, vocês podem enganar todo mundo, mas não me enganem. Né? Vocês não têm a mim. Vocês não têm o que é de mais precioso. Vocês se perderem em algum lugar. Em seguida, ele vai falar que eles são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Eles estão com seus olhares totalmente focados neste mundo, nos bens materiais, naquilo que eles conquistaram. E quando, na verdade, o que eles são, na verdade, como diz o texto, miseráveis.
Eles não conseguem reconhecer o nível de miséria que realmente eles estão vivendo. Porque, com certeza, em alguns momentos desse povo de Laodiceia, toda aquela aparência, ao entrar no seu quarto, ao estar um tempo sozinho, sentia-se um vazio. Porque quantos de nós estamos tentando preencher um vazio dentro de nós? Que quanto mais nós temos, quanto mais nós fazemos, parece que é insatisfatório. E é porque nós estamos preenchendo um lugar dentro de nós, destinados a Deus, com coisas, projetos, trabalho, dinheiro, e esse buraco ele é insaciável, porque como ele não está sendo preenchido com o que realmente era para ser preenchido, ele se torna insaciável. A gente tem um bom celular hoje, amanhã a gente quer um outro que lançou, a gente tem uma casa, amanhã a gente quer outra, a gente tem um emprego, amanhã a gente quer outro, a gente às vezes tem diversas situações que nós sempre estamos querendo mais, porque nos tornamos insaciáveis, porque estamos tentando preencher um vazio no nosso interior que nada vai preenchê-lo, nada cabe nele, a não ser o Senhor. E aí quando ele tomar a primazia das nossas vidas, quando ele tomar o lugar de honra que é dele, aí sim, nós vamos finalmente nós vamos nos sentir pleno. E aí você pode fazer o que você achar que deve ser feito. Você pode trabalhar, você pode ter sua família, você pode ter muito dinheiro, você pode ter dinheiro nenhum, que você vai estar satisfeito porque você vai se sentir preenchido na sua maior necessidade, na sua maior demanda, que é o Senhor em sua vida. Então nós precisamos ter essa visão, que é o que estava sofrendo a igreja de Laodiceia ali em Apocalipse. Eles achavam que tinham tudo, mas não tinham o que era de mais importante. E aí, Jesus vai oferecer para eles algumas coisas, para que eles possam se corrigir, para que eles possam se acertar. E aí ele vai lá e ele oferece ouro puro, como riqueza real. Poxa, mas espera aí, Jesus, você está dizendo que eles se consideram ricos, eles devem realmente ser ricos. Mas Jesus está dizendo, cara, que a riqueza que eles têm, a riqueza aparente que todos veem, que eles mesmos acreditam e confiam nela, não é uma riqueza real. E aí ele vem ofertar ouro puro, ouro genuíno, ouro de verdade, o que é precioso de verdade. E aí talvez aqui Jesus está nos levando a refletir, cara, busque o reino e a sua justiça, que todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então quando você tiver o reino dentro de você, quando você tiver a presença de Deus dentro de você, quando você tiver Deus verdadeiramente dentro de você, o que vier a acontecer, o que você adquirir, o que você receber, é insignificante em relação a tudo aquilo que você tem dentro de você. Porque você está completamente preenchido pela verdade do Evangelho, pela verdade genuína daquele que verdadeiramente preenche o seu vazio interior. Logo depois dele oferecer ouro, ele vai declarar que eles estão nus, e não só nus, mas nus de uma forma vergonhosa. E necessitam comprar roupas, e não são qualquer roupas, eles necessitam comprar roupas brancas. Então veja bem, eles estão nus de uma forma vergonhosa e eles precisam de vestimentas, e não é qualquer vestimentas, eles precisam de roupas brancas. E aí é um outro ponto que a gente vai entender, que Jesus está mostrando aqui que nós não podemos se esconder dele. Nós não podemos esconder quem somos para ele. Essa nudez fala de como nós somos vistos por ele. Ele consegue nos ver como verdadeiramente nós somos. Como verdadeiramente estamos pensando, como verdadeiramente estamos sentindo. Ele sabe verdadeiramente quem somos nós. E é o que ele está dizendo aqui. A sua nudez é vergonhosa. A sua nudez é tão vergonhosa que ela já chega até a não incomodar só a mim, mas incomoda a quem está à sua volta. Você está tentando esconder quem você é de uma forma que parece que as pessoas estão conseguindo não ver a verdade em você, mas essa verdade, ela é tão absurda, ela é tão clara,
que já é visível não apenas por Deus, mas por todo mundo que está à sua volta. Talvez algumas pessoas apenas não te falem isso, porque talvez à sua volta não há amigos, irmãos de aliança de verdade para trazer você para a realidade. Mas a forma com que você tem vivido, as dores que você tem tentado esconder das pessoas já é tão real, já é tão clara, que todo mundo já está vendo. E ele está denunciando exatamente isso. A sua nudez é vergonhosa. Não apenas para mim, mas para todo mundo. Porque uma vez que Jesus nos olha de forma nu, ele consegue enxergar a nossa essência, a nossa natureza. Para ele não há escândalo nenhum naquilo que nós temos para apresentá-lo, até porque ele é onipresente, onisciente. Então, não há nada que nós iremos fazer que o surpreenda. Mas a nudez é vergonhosa. Então, me faz entender que essa nudez não é só visível a ele, mas para quem está à nossa volta. E aí ele vai mandar que a gente coloque roupas. E ele declara que sejam roupas brancas, roupas limpas, roupas que possam realmente cobrir todo o nosso pecado e que nós possamos andar numa nova direção. Que nós possamos entender que somos pecadores e precisamos de Jesus para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa forma de nos relacionar. E aí é nesse movimento que ele vai trazer as roupas brancas. As mesmas roupas brancas que ele vai nos prometer vestir quando estivermos na glória, no fim de tudo isso, com vestes brancas. Então, essa nudez precisa ser coberta por Jesus. Você precisa entender isso. A igreja de Laodiceia precisava entender isso. Essa nudez precisa ser coberta por Jesus. E ele encerra essa parte, né, onde nós temos tratado como a denúncia do pecado, né, de Laodiceia, essa parte 2 desse nosso compartilhar. Ele orienta que compre colírio. Aí que é algo interessante, ele orienta para que nós venhamos a comprar colírio, para que a igreja de Laodiceia compre colírio, para enxergar. Não, eu fico pensando aqui, um cego com colírio, pingando os colírios no olho, ele enxerga? Uma pessoa cega que não enxerga nada, ela pingando os colírios no olho, ela, sabe, não acontece assim. Não é um colírio que faz ninguém enxergar. Então por que ele está falando aqui para comprar colírio? É para dar uma nitidez maior. Eu acredito que é para dar uma nitidez maior à nossa visão, a forma que nós temos. Então a gente estava falando do colírio, né? Porque a gente precisa enxergar com uma outra ótica as coisas. Às vezes nós estamos olhando apenas com os nossos olhos e os nossos olhos são enganosos. A gente precisa da mesa, de um tempo de mesa, sentar com as pessoas, colocar as nossas percepções, as nossas impressões, as nossas angústias, e numa mesa de comunhão, aonde as pessoas entendam verdadeiramente quem somos nós e nos respeitem como seres humanos, como pessoas, possamos juntos compartilhar dessas coisas e podemos juntos chegar a um consenso, a uma ajuda, uma autoajuda, uma revelação de Deus. Então, a aliança, esse tempo de mesa, de assentar à mesa, de conversar com as pessoas, de compartilhar, é de fundamental importância. De termos ao nosso lado pessoas de aliança. Meu irmão, entenda o seguinte, nenhum de nós foi chamado para viver sozinho. Você pode ter escolhido na sua vida não se casar, você pode ter escolhido na sua vida ter grandes relacionamentos, mas você precisa ter pessoas de aliança. Uma outra grande farsa, uma outra grande mentira que tem sido pregada e anunciada é o tal do Cristo em casa. Não preciso ir para a igreja, não preciso de comunhão. Eu sei que você já deve ter se decepcionado e muito com muitas congregações cristãs, com muitas lideranças cristãs, mas não existe Cristo sozinho. Ele disse que se manifestaria se 2 ou 3 estivessem presentes. Então você está num ambiente de comunhão, num ambiente de unidade com outros irmãos e principalmente com uma comunidade de fé que entenda que nós estamos ali para sermos nós de verdade e possamos abrir
as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas dúvidas, os nossos medos, e juntos em comunidade sermos curados, sermos sarados. Isso é de fundamental importância. Sabe onde a gente tem visto isso? Quando a gente vai no hospital. Quando a gente vai no hospital, a gente vê pessoas que estão ali isoladas, sozinhas, muitas delas sem acompanhante, ou até com acompanhante, e estão tristes, isoladas, porque não pode entrar ninguém. E te confesso que se pudesse entrar mais gente lá, com certeza muitos dos parentes não iriam. Porque muitas vezes, para acompanhar alguém no hospital, é uma briga na família para quem vai ficar. E há infinitas desculpas, muitas delas até lícitas, para não estar ali. É o trabalho, é a família, e existe um monte de desculpa. E a pessoa que está ali no hospital está sozinha. Então, quando a gente vai até ali o hospital, quando a gente está orando, batendo um papo, conversando, rindo um pouco com as pessoas ali, nós estamos gerando um ambiente de comunhão, nós estamos gerando um ambiente de mesa onde as pessoas possam abrir seu coração. Nós encontramos lá nesse domingo um irmão que quando chegou lá se debulhou em lágrimas, me abraçou e chorou, e chorou, e chorou, porque estava com angústia, uma dor e não tinha com quem compartilhar. Então a mesa, meu irmão, é o lugar de compartilhar o pão, é o lugar de compartilhar a palavra, é o lugar de compartilhar Cristo. Você tem recebido de Cristo? Então vem para a mesa, traz para a mesa. Gera um tempo de mesa com as pessoas, de aliança. Gera um tempo de mesa com as pessoas, para ouvir as pessoas. E outra, vá sem julgamento. Não vá para julgar ninguém não, porque de julgamento já estamos cheios de julgamento. Não vai para julgar não, vai apenas para ouvir, para acolher, para receber o teu irmão. E entender que é nessa relação, é nessa aliança, é nessa unidade que nós vamos poder verdadeiramente transformar algumas coisas. Laodiceia estava tendo a oportunidade de ter uma mudança radical no seu curso, na forma com que eles estavam vivendo e conduzindo as coisas. E hoje, nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa madrugada, o horário que de repente você está assistindo esse vídeo que vai ficar disponível para você em todas as nossas redes, talvez seja a oportunidade que você está tendo de sair dessa solidão, de sair desse isolamento e buscar a mesa, para que na mesa seja revelado as verdadeiras necessidades que eu e você temos, que não são como a igreja de Laodiceia achava, a riqueza que eles achavam que tinham, a vida boa que eles achavam que tinham. Jesus veio denunciar a fragilidade, a miséria e a nudez deles. Que você possa entender que ele não está denunciando isso, você vai entender na parte 3 desse estudo que nós estamos fazendo, que ele não veio denunciar para te humilhar, para te fazer... Não, ele veio denunciar isso para que ele possa te mostrar o caminho da verdade, o caminho que vai te tirar desse fundo do poço que você se encontra. Quero te agradecer por esse tempo de mesa, por essa oportunidade de estar me ouvindo aqui, de estarmos juntos aqui reunidos na mesa de Cristo, ouvindo da palavra dele, do pão da vida, compartilhando o pão da vida, e que o sangue dele, o sangue da nova aliança, seja derramado na sua vida e na minha vida para perdoar os nossos pecados. Deus guarde a sua vida e, você sabe, mergulhe com a gente nesse oceano.